Você quer ver um texto que as pessoas traduzem errado? É o texto de Mateus 19. O texto de Mateus 19, vou terminar. Mas vou pegar aqui essa versão aqui da Bíblia de Jerusalém, que já está na minha mão. Vamos Mateus 19. Vamos ver o que Yeshua fala do casamento. Para a gente entender que tem traduções que ajudam, tem traduções que atrapalham. Olha só. Vou ler do início. Quando Yeshua terminou essas palavras, partiu para a Galiléia, foi para o território da Judéia, além do Jordão, acompanharam grande multidão e ali curou-os. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, perguntaram: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Yeshua: não leste que desde o princípio criou o Criador o homem e a mulher? E disse: por isso o homem deixará mãe e pai e mãe, e se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. E Yeshua fala que isso foi dito lá no início. O homem deixa pai e mãe, unirá a sua mulher e serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu não separa o homem. Eles, porém, objetaram: por que então Moisés ordenou que desse carta de divórcio e repudiasse? Ele, porém, Moisés disse... estou questionando Yeshua por que Moisés deu a carta de divórcio. Aí Yeshua vai responder ele: Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Por isso que ele permitiu repudiar. Eu vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Exceto por motivo de prostituição. E aqui que está. Está traduzido corretamente? E aí que está. Quando o cara pega esse texto, ele é o seguinte: eu posso separar da minha mulher ou do meu marido se ele se prostituiu, se ele adulterou, se ele cometeu relações com uma outra pessoa. O texto não está falando isso. Não. Porque o termo ali, tem dois termos em hebraico. Mesmo no grego. Aqui não vai ter diferença. Mesmo que eu use hebraico e grego, vai ser a mesma coisa. Tem duas palavras em hebraico e tem duas palavras em grego. Adultério é uma, prostituir-se é outra. Esse prostituir-se aqui, tanto que o texto coloca prostituir-se, não é adultério. Não é um homem que foi se envolver com uma mulher casada. O texto aqui é relação ilícita. Se a pessoa está vivendo um relacionamento ilícito, pode ser desfeito esse matrimônio. Sabe por que eu estou falando isso? Porque não existe na Torá punição de divórcio para adultério. A Torá não coloca punição quando a pessoa traía. Não tinha punição assim, olha, o homem que adulterar ou a mulher que adulterar, a pessoa que foi traído pode divorciar. Não tem na Torá isso. Não tem. Não tem que você pode casar de novo. Não. O texto da Torá coloca que se a pessoa adulterou, ela era punida com pena capital. O traído, a pessoa que foi traída, ela ficava viúva ou viúva. Então, não existe punição de divórcio para adultério na Bíblia. Não existe. Então, esse texto não está falando isso. Porque se não existe na Torá punição de divórcio para adultério, o texto não está falando isso. O que o texto está dizendo: se a pessoa está vivendo em um matrimônio que não é legítimo, ele está se prostituindo, pornéia quer dizer, vivendo um relacionamento conjugal ilícito. Se a pessoa está vivendo um casamento ilícito, ele deve se separar. Se ele está vivendo um casamento lícito, só a morte o separa. Aí a pergunta é: irmão Felipe, hoje não tem mais a pena capital. Se eu for traído, o que eu faço? Se separa e fique sem casar. A gente sabe que com Cristo há a possibilidade do perdão. Então, eu sou a favor de perdoar, porque Deus perdoa. Agora, perdoar uma vez, amém. Viver junto com uma pessoa que não quer perdão, não quer libertação, é outra coisa. A Bíblia não proíbe se apartar. O que a Bíblia diz é: não se case de novo. Se teu marido te traiu, você pode se separar dele e fique separada. É isso. E por quê? Porque o texto aqui, porneia, essa relação ilícita, não é adultério. Porque não há punição de divórcio para adultério. A Torá punia com morte adúlteros. Então, o cônjuge ficava livre. Então esse texto não está permitindo casar de novo. Mateus 19 não permite casar de novo. Só em casos que a pessoa estava vivendo um relacionamento ilícito. Por exemplo, o cara se casou com uma moça, anos depois descobre que é meio irmão dela. O pai
teve um relacionamento extraconjugal. Estou dando um exemplo. E acabou descobrindo, pelo DNA, o exame DNA, me envolvi com a minha irmã sem saber. É meia irmã minha. Aconteceu já isso no mundo? Já aconteceu. Tem matérias que os pais tiveram relacionamentos fora do casamento, fizeram filhos, e depois esses filhos se encontraram sem saber que eram irmãos, estavam se relacionando. Então, esse matrimônio é ilegítimo. Não pode seguir. Tem que se apartar. Então, dando esse exemplo, é uma conjectura aqui, só para você entender. Digamos que, vou dar um exemplo. Meu pai teve um relacionamento extraconjugal. Tô dando um exemplo para você entender. E meu pai seria o pai da Rosângela também. Mas só que a gente não sabia. A gente estaria num relacionamento inválido, entende? É isso que o texto está dizendo. Esse casamento é ilegítimo. Aí, a pessoa que está vivendo em situações como essa, tem outros casos também, ela não está no matrimônio legítimo, então ela se aparta do que não é legítimo e pode ter o casamento legítimo. Mas isso é um caso a caso. Só que o que eu quero dizer? Interpreta o texto errado. Estou interpretando como traição. Só que não é. Yeshua não está falando que pode casar de novo. Você que foi traído. Ele não disse. Quem diz isso são os tradutores e os intérpretes que não sabem nada da lei. Interpreta o texto errado e estão levando pessoas para o buraco. Por quê? Falta de ler Torá. Falta de estudar o termo grego.